Vamos falar sobre Thiago Silva, o zagueiro rescindiu seu contrato com o Fluminense, deu fim à sua história no clube. Cara, eu não vou ficar aqui falando se, ele deveria ter continuado ou não, se a culpa é da diretoria ou não é. Sinceramente, não me interessa muito discutir esse tipo de coisa, né? O que me interessa muito é falar sobre o lugar do Thiago Silva na história do Fluminense, né? É discutir sobre qual é o lugar do Thiago Silva na história do Fluminense, porque assim, sempre que se fala de história, eu acho que existe um viés muito grande a favor do presente, né? Eu sempre falo isso, eu acho que, se a gente fizer uma pesquisa lá no Globo Esporte hoje sobre maiores zagueiros da história do Fluminense, provavelmente Thiago Silva vai ganhar, né? No mínimo ele vai estar numa seleção seleção histórica do Fluminense, né, cara, de maiores jogadores da história do Fluminense. E assim, eu acho que não tem que estar, né? Porque ele teria que estar entre os dois maiores zagueiros da história do Fluminense e não está, né? Para mim, o Thiago Silva não está aí nem entre os 5 maiores zagueiros da história do Fluminense, o que não quer dizer que o Thiago Silva não seja um grande zagueiro da história do Fluminense. Com certeza é. Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da história do futebol, né? Quando a gente fala de qualidade técnica, quando a gente fala sobre os melhores jogadores, né, cara, que é diferente de maior, o Thiago Silva vai estar em qualquer discussão, né? O Thiago Silva talvez seja o melhor zagueiro da história do Fluminense. Talvez seja o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro, né, cara? Mas quando a gente discute grandeza no clube, não basta tu só ser fodão, né? O Thiago Silva, foda demais, é um zagueiro incrível, né? O que o Thiago Silva jogou ali em 2007, 2008, eu nunca vi, né? Eu sempre falo que o jogador que eu vi atingir um maior nível dentro do Fluminense em toda a minha vida foi o Thiago Silva, né? O torcedor ficava, eu tô vendo um dos melhores jogadores do mundo jogando no meu time, né? Era essa a sensação do torcedor do Fluminense. E aí quando ele sai do Fluminense e vai para a Europa, o torcedor do Fluminense acompanhava naquela, vai provar que a gente estava certo em colocar ele entre os melhores do mundo enquanto estava no Fluminense, porque ele já estava jogando nesse nível que agora ele vai jogar no Milan. E ele fez, né? Virou um dos grandes zagueiros do futebol italiano, os grandes zagueiros do futebol mundial, anos e anos, Copas do Mundo, né? Fez história, é um dos grandes, o Thiago Silva. E quando volta agora o Fluminense também jogou muita bola, foi muito bem, porque ele é foda, né? Não adianta. É um zagueiro espetacular. Só que quando a gente fala de grandeza, quando a gente fala dos maiores da história de um clube, não basta só desempenho, né? Desempenho é um fator? Mas para mim é um dos 3 grandes fatores, né? A gente tem o desempenho, mas a gente tem também, claro, títulos, né? Lógico que títulos eu acho que a gente tem que sempre usar um filtro, né, de protagonismo, né? Porque não basta ter títulos, porque título é uma questão coletiva. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém perde nada sozinho. Quando a gente fala de títulos sob uma perspectiva individual, a gente tem que medir isso a partir da contribuição do jogador para aqueles títulos, né? Porque, o Thiago Silva tem uma Copa do Brasil sendo um protagonista, né? Era o melhor jogador daquele time de 2007 da Copa do Brasil. Aí tu vai pegar um Guga que tem Libertadores. O Guga é maior. Nenhuma, né? O Guga nem titular era, porque você tem que... Não adianta só pegar título e ver qual que tem mais. É você entrar na discussão dos títulos sempre filtrando e usando o argumento do protagonismo, né? Que, lógico, também está ligado ao desempenho que a gente já falou. E o último fator que eu sempre uso, né? Último, mas não o menos importante, pelo contrário, para mim o mais importante fator é o tempo de clube. Porque, cara, não adianta. Quando a gente fala de ídolos, de grandes jogadores, cara, o tempo, mano, é o que importa mais. É o cara estar no clube, vivendo o clube durante anos e anos, nos bons e maus momentos, né? É o cara ser
parte da história do clube. Quando a gente fala que o jogador é parte da história do clube, porra, é porque ele jogou tempo pra caralho também no clube, pra mim, e aí, claro, cada um vai ter o seu critério, né? Mas assim, no meu critério, o tempo de clube é o fator mais importante, né, mano? É o cara realmente viver aquilo, né? Pra ser parte daquele clube, pra ser um ídolo daquele clube, o cara tem que viver o clube. Então, pra mim, tempo de clube é o grande fator, mas claro, a gente vai levar em conta sempre tudo que eu falei, títulos, desempenho e protagonismo. E aí quando a gente leva tudo isso em conta, falando de grandes zagueiros da história do Fluminense, é muito simples. O maior zagueiro da história do Fluminense é o Pinheiro. Não existe discussão em relação a isso, né? Eu até já fiz um vídeo sobre o lugar do Fábio, né, na história do Fluminense, e naquele vídeo eu falo, né, não existe discussão sobre o maior goleiro da história do Fluminense. É o Castilho e acabou. Aqui na posição de zagueiro é meio que a mesma coisa. É o Pinheiro e acabou. Mais 600 partidas na história do Fluminense. Porra, fez uma vida ali no Fluminense. Não tem discussão. Não vou nem perder meu tempo aqui argumentando a favor do Pinheiro, né? É o Pinheiro e o resto ali que discutam entre si, né? O Pinheiro é o maior zagueiro da história do Fluminense. Além do Pinheiro, né, muitos zagueiros vão se destacar, né? Eu acho que o segundo zagueiro que eu vou trazer aqui, que eu acho que é um zagueiro que é muito completo nessa discussão, é o Edinho, né? O Edinho, todo mundo, eu não vi jogar, mas todo mundo fala que, porra, foi um craque, né? Um zagueiro que talvez mais dê para se discutir, né, a qualidade técnica ali com o Thiago Silva, a gente falando de melhores jogadores, né? Todo mundo fala que foi um cracaço de bola, mas assim, o Edinho tem o desempenho, né? Mas o Edinho tem muito mais tempo de clube. O Edinho teve mais de 350 jogos pelo Fluminense, né? O Thiago Silva, fechando essa passagem agora, chegou a coisa de 214, eu acho que é isso. Mas a gente tem que levar em conta também que hoje se joga muito mais jogos oficiais, né? Lá nas antigas se jogava até muito, mas tinha muito amistoso, né? Jogo oficial não tinha tanto quanto hoje em dia. Você não vai ver um jogador lá nos anos 70 fazendo 70 jogos oficiais no ano como o Fábio fez esse ano, né, cara? Então a gente tem que levar em conta isso, de que, porra, não se jogava tanto. Você ter 350 jogos lá numa década de 70 equivale a, porra, mais do que 350 jogos hoje, né? E assim, o Edinho, porra, tem uma vantagem muito grande em jogos sobre o Thiago Silva e uma vantagem ainda maior em tempo de clube sobre o Thiago Silva, né? E também tem títulos, né? Ganha 3 estaduais numa época em que a importância dos estaduais era muito maior, né? O estadual era um torneio muito mais importante, era um torneio mais importante do que era a Copa do Brasil que o Thiago Silva venceu, né? Desculpa, ninguém vai me convencer que um estadual ali que o Fluminense ganha com uma máquina tricolor, né? Precisa da máquina tricolor, um dos maiores times da história do clube, um dos melhores times do mundo naquela época, era o necessário para você ganhar um estadual. Ninguém vai me convencer que, porra, isso é menos importante do que uma Copa do Brasil que o Fluminense vence derrotando Figueirense, Brasiliense, Atlético Paranaense e Bahia. E com todo respeito àquele título que eu tenho muito carinho, né? Foi o primeiro título nacional que eu comemorei, o primeiro grande título que eu comemorei demais. Tenho muito carinho por aquele título, mas desculpa, não tem comparação, né? O Edinho ganha aí 2 estaduais com a máquina tricolor e ganha um 100, né, em 1980. Então, é um jogador que eu acho muito completo nessa discussão e eu acho impossível argumentar que o Thiago Silva esteja acima do Edinho na história do Fluminense, né? Acho que é totalmente impossível. Um outro zagueiro que eu vou trazer aqui, Machado, que é um zagueiro que com certeza é muito menos conhecido, né, do que Edinho, do que Thiago Silva, mesmo do que Pinheiro, que é um jogador que marcou história num time do Fluminense lá da década de 30, né? Mas é um time que tem que ser sempre lembrado, né? Esse time do Fluminense da segunda metade da década de 30, início da década de 40, porque talvez seja o time mais dominante da história do Fluminense, né? É um time que ganha aí 5 estaduais em 6 anos, né? De novo, numa época em que, porra, tu ganhava o Carioca, tu era o fodão do Brasil. Tu ganhava o Carioca ou o Paulista, tu era o fodão do Brasil. E eu acho que, ok, é muito lá atrás, mas é um momento no futebol brasileiro em que eu acho que já dá para você comparar esses jogadores
com jogadores mais modernos, porque eu acho que é um momento em que o futebol já é grande, né? O futebol, você já tem Copa do Mundo, você já tem o Brasil grande no futebol. Em 1938, o Brasil fica em terceiro lugar na Copa, já explode como uma potência do futebol, né? O futebol já é profissional. Eu acho que é um momento em que você já dá para trazer essa galera que construiu essa história nessa época numa discussão de maiores de todos os tempos. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala ali bem mais ali do início, 1905, 1910, até ali, sei lá, 1920, aí realmente eu trato mais essa galera como, tipo, valorizo, mas mais um negócio de pioneirismo, né? Foram pioneiros. Eu não coloco essa galera numa discussão de maiores da história do Fluminense. Agora, a partir ali dos anos 30, eu já acho que dá para colocar. E eu acho que dá para colocar esse time do Fluminense, que tinha o Machado na zaga, tinha o Batatais no gol, tinha o Romeu no meio de campo, que era o craque daquele time, e que foi um jogador que na Copa de 38 se destacou muito, né? Foi uma Copa que o grande destaque da seleção brasileira foi o Leônidas, mas o Romeu foi um outro destaque da seleção nessa Copa. Foi a primeira Copa que o Brasil realmente teve um grande desempenho. E o Machado foi titular durante essa Copa. Batatais jogou essa Copa no gol. Então, e o Fluminense, né, tinha outros jogadores também que foram convocados. Você tinha um grande ídolo, o Hércules também fazia parte desse time, né? Eu até acho escroto, né, que hoje o Fluminense tem um jogador chamado Hércules no elenco e o clube não faça essa não traga essa lembrança de um grande jogador da história do Fluminense que foi o Hércules, né? Talvez os dois grandes jogadores dessa geração do Fluminense desses anos 30 foram Romeu e Hércules, né? E, tem que ser mais lembrados. E, cara, o Machado, ele ganha 5 estaduais em 6 anos, joga uma Copa do Mundo como jogador do Fluminense, sendo titular, né? O Brasil tem um grande desempenho, ganha muitos títulos, não tem tantos jogos quanto o Thiago Silva, tem um pouco menos, né? 180 e pouco, 180 por aí, mas, cara, uma diferença muito pequena. E, como eu disse, cara, o Machado tem mais tempo de clube do que o Thiago Silva, né? Tem menos jogos oficiais, mas tem mais tempo de clube. Eu acho que, assim, levando em conta títulos e também o tempo de clube, que é um pouco maior, mas, cara, principalmente títulos, eu acho difícil, cara. Porque o Thiago Silva, por mais fodão que ele seja, ele tem uma Copa do Brasil, né? E é isso, né? É isso. Tem uma grande campanha de Libertadores, né? Tá na história, mas título tem uma Copa do Brasil. O Machado tem 5 estaduais muito relevantes, fez parte ali de um time muito mais relevante para a história do Fluminense, né? Então eu não vejo muito como colocar o Thiago Silva acima do Machado. Continuando aqui, né? Já falei de Pinheiro, já falei de Edinho, já falei de Machado. Vou falar agora de um zagueiro também pouco conhecido, né? O Assis, zagueiro Assis, né? De falar Assis, a gente pensa logo no Carrasco Assis, mas não, zagueiro Assis, jogou no Fluminense ali final de anos 60 e durante os anos 70, né? Conquistou vários estaduais, conquistou o Robertão de 70, né? Ganhou também os estaduais ali com a máquina tricolor. É um jogador que tem mais de 400 jogos pelo clube, cara, né? Mais de 400 jogos pelo clube. É difícil competir com isso, né? É o dobro de tempo de clube e, na realidade, mais que o dobro, né? Levando em conta tudo que eu já falei. É muita diferença de tempo de clube, é muita diferença em títulos. Por mais que o Assis não fosse considerado nenhum craque, né? Com certeza perde do Thiago Silva quando a gente fala de desempenho e protagonismo, mas eu acho que o desempenho e o protagonismo do Thiago Silva não são suficientes para superar o tempo de clube do Assis e a diferença de títulos. Acho difícil fazer um argumento para o Thiago Silva acima do Assis. O Assis é o 9º jogador com mais partidas na história do Fluminense. Outro zagueiro que até é um argumento parecido aqui, o Gum, né? O Gum Guerreiro. Aqui, a gente que viu o Gum sabe, né? Que, a diferença técnica é abissal, né? É abissal, realmente, o Gum. É impressionante que ele tenha conseguido jogar por tanto tempo como titular do Fluminense, né? Isso porque,
faltava técnica, mas ele tinha sim suas qualidades, ele tinha um jogo aéreo espetacular, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É um cara que tinha uma presença física muito grande, muita raça, liderança. Então, assim, tem que ser respeitado. Fez parte de um Fluminense muito vitorioso, né? Ganhou o Brasileirão 2010, 2012. E foi importante, né? Aquele time, aquela geração, né? 2010, 2012, era um time que era, solidez defensiva principalmente, né? E depois era um futebol bem conservador, né? Baseado na defesa. E, né? Gum e Leandro Eusébio lá atrás fazendo o trabalho sujo também, lógico, com o Cavalieri, espetacular, né? Mas enfim, o Gum também tem mais de 400 jogos pelo Fluminense, né? O Gum é o 8º jogador com mais partidas na história do Fluminense. É uma diferença de tempo de clube, para mim, muito grande. Também tem vantagem em títulos, lógico que perde muito na parte de desempenho, protagonismo, mas para mim também não tem muito como discutir, não tem muito como fazer um argumento de que o Thiago Silva esteja à frente do Gum na história do Fluminense. Mas agora, um outro zagueiro que eu vou trazer aqui, acho que é o último zagueiro que eu vou falar, vou dar mais destaque aqui, é o Ricardo Gomes. Né? Ricardo Gomes, que todo mundo conhece, um zagueiro também histórico, né? Que quando a gente fala em qualidade técnica, dá para discutir com o Thiago Silva, um cara que, jogou Copa do Mundo, e fez parte de um Fluminense histórico, né? Fluminense muito vencedor da década de 80, era muito jovem, né? Ali em 83 tinha 18 anos. Eu acho que tem discussão aqui, porque eu acho que o Ricardo Gomes, jogadorzaço, dá para discutir com o Thiago Silva em termos de desempenho, um dos poucos aqui que dá para ter essa discussão, mas tem menos jogos do que o Thiago Silva, apesar de que eu acho que tem mais tempo de clube, né? Aquela coisa, né, que eu já falei, do número de jogos que os jogadores jogam hoje em dia. Em títulos o Ricardo Gomes vai ganhar, né? Os 3 estaduais que tinham muita importância e o título brasileiro de 84, mas a posição de protagonismo do Ricardo Gomes para aqueles títulos era muito inferior à do Thiago Silva, né? Era muito inferior. Eu acho que dá para ter sim uma discussão ali entre o Thiago Silva e o Ricardo Gomes, né? E até, cara, é foda, você vai falando, né? Você vai pensando. Eu acho que dá para ter uma discussão entre o Thiago Silva e o Machado também. Acho que o Machado tá meio que nessa conversa. Vence em títulos, número de jogos parecido, só que, o Thiago Silva em desempenho é muito forte, né? Por mais que o Machado, foi jogador titular de seleção brasileira, né? Mas eu acho que são jogadores que, por não ter uma vantagem tão grande de tempo de clube, talvez dê para discutir, mas eu acho que, cara, é bem natural que se coloque tanto Ricardo Gomes quanto Machado acima do Thiago Silva. E eu acho difícil você pegar esses nomes todos que eu trouxe e colocar o Thiago Silva dentro de um top 5 aqui na história do Fluminense. Dá para colocar? Com certeza dá, né? Na minha opinião, o Thiago Silva não entra no top 5, entra sim num top 10, né? E aí vai ter nesse top 10 uma discussão com outros zagueiros, do Ilho, né? Outro jogador aí da década de 80, que foi o capitão, né? Daquela geração muito vitoriosa, mas não teve tanto tempo de clube quanto o Ricardo Gomes. E, cara, quando a gente fala do Ricardo Gomes e Fluminense, né, cara? É engraçado que o Edinho, ele sai do Fluminense em 82, e aí em 83 o Fluminense revela o Ricardo Gomes, né? Tranquilo. Mas enfim, do Ilho, teve um zagueiro chamado Silveira, que jogou também na década de 70, que tem mais de 300 jogos pelo clube. A gente tem que estar nessa discussão. O próprio Nino, cara, né? O Nino tem um pouco mais de partidas do que o Thiago Silva e foi o capitão do time na conquista de uma Libertadores, né, mano? Eu coloco o Thiago Silva acima do Nino, mas tá nessa discussão aí desse top 10 e vamos esperar que o Nino retorne pro Fluminense, né, cara, e continue a construir a história dele no Fluminense e quem sabe ultrapasse o Thiago Silva nessa história, né, cara? Mas é isso, galera. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!